Saúde os irmãos com a graça de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo número 4, vamos dar continuidade à exposição dos Salmos. Salmo de número 4. A leitura vai ser do versículo 1 ao versículo 8, portanto todo o Salmo. E diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, de nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através das Sagradas Escrituras. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender a verdade da Sua palavra. Ó Deus, nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Traga esperança, conforto, alento, ensino, todos aqueles propósitos santos do Senhor para a vida da Sua igreja. Tenha misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa expor a Tua palavra com zelo e com fidelidade, objetivando, ó Deus, a Tua glória e o bem do Teu povo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é fácil lidar com críticas, principalmente quando você tem consciência da sua integridade. Você já sofreu quando você foi criticado, caluniado por alguém, e sabendo que você não tinha feito nada de errado, sabendo que você estava certo? Quando isso acontece, certamente nós sofremos, dói. Não é fácil ser criticado injustamente. A gente não gosta de ser criticado de jeito nenhum, para ser bem sincero. Mas quando você tem consciência de que você não fez nada de errado, a crítica toma, então, um teor ainda muito pior. E nós precisamos lidar biblicamente com essas críticas ou calúnias quando elas acontecerem, porque nós não estamos imunes a isso. Dificilmente você consegue ser imune a isso, porque você vive num mundo de pecadores, você convive com pecadores, e pessoas constantemente vão te ofender, às vezes te magoar, te destratar. E se nós não soubermos lidar biblicamente com essas críticas, com essas calúnias, com essas situações difíceis, a própria situação poderá nos afastar de Deus, quando nós pecamos, porque às vezes qual que é a nossa reação? Às vezes nós reagimos de forma pecaminosa, às vezes pagando o mal com o mal, às vezes você não fala, você não briga, mas guarda rancor no coração. Nem todo mundo age da mesma forma. E quando essas coisas perduram no nosso coração, isso ao longo do tempo vai destruindo lentamente a nossa vida. E vamos perdendo a alegria e perdendo a paz. O Salmo número 4, um salmo escrito por Davi. Davi, nesse salmo, ele está justamente falando da sua própria crise existencial. Algumas pessoas o estavam criticando, falando mal dele, inclusive com calúnias e mentiras.
E aquilo, de certa forma, havia perturbado o seu coração. Como eu disse, ninguém gosta de ouvir crítica, e muito menos quando você é caluniado. Mas a forma como Davi lida com isso é para nós um parâmetro de como lidar quando essas coisas acontecerem na nossa vida. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele então compõe esse poema, ou essa música, porque pode ser as duas coisas. O subtítulo aqui, escrito Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Então, esse poema ou essa canção foi escrito para ser cantado com instrumento de corda ou declamado ao som de um instrumento de corda. Cantado ou declamado, a intenção é que os seus ouvintes pudessem aprender como lidar quando forem criticados, caluniados e se sentirem injustiçados por isso. Então, você observe que a música e o poema, ele tem esse propósito também de nos instruir e nos ajudar a lidar com as situações difíceis da vida. O Salmo 4, ele parece muito com o Salmo 3. Inclusive, alguns estudiosos acham que o contexto é o mesmo. Eu não afirmaria que é o mesmo, porque no Salmo 3, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de dizer que Davi escreveu o Salmo 3 quando fugiu de Absalão. Agora, no Salmo 4, ele não menciona nada disso. Então, é possível que o Salmo 4 tenha sido escrito em outro contexto esse que nós não sabemos. O que nós sabemos com certeza é que quando Davi escreve esse salmo, ele se sentia injustiçado, caluniado, e ele demonstra a forma correta de agir, e no final ele diz que apesar de tudo isso, ele não havia perdido nem a sua alegria e nem a sua paz em Deus, como nós veremos. Mas de fato é bastante parecido esses dois salmos. No Salmo de número 3, Davi expressa sua confiança, porque Deus ouve as suas orações, não é assim? 3, versículo 4, ele diz: com minha voz clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Quando você vai no capítulo 4, versículo 1, o salmista diz também que ele está clamando a Deus, orando a Deus, e ele fala: o Senhor tem me aliviado a angústia, o Senhor tem me ouvido em outras situações. O salmista também fala que a glória que ele possuía era Deus quem dava. E quando chega no capítulo 4, novamente ele se refere a uma glória que as pessoas estavam tentando tirar dele. No capítulo 3, ele fala que em meio às dificuldades da vida, isso no versículo 5, ele deitava, dormia e acordava em paz, em segurança, porque Deus estava com ele. E ele repete a mesma coisa no versículo 8 do capítulo 4. Há de fato uma semelhança em ambos esses textos, mas isso mostra para nós que há algo muito semelhante, mesmo que os problemas sejam diferentes. Nós podemos buscar a Deus quando nós estivermos profundamente angustiados. Deus ouve a oração do seu povo e é possível experimentar paz e tranquilidade, mesmo que as coisas ao nosso redor estejam difíceis. Em síntese, é isso que se fala esse salmo. E por que Davi pode ser nesse momento um exemplo para nós? Porque nós vimos no Salmo 3 que Davi é um pecadorzinho, né? Nós vimos no Salmo 3 que Davi não é um homem que tem na sua biografia uma vida 100%, não. Davi fez muita coisa errada e que desagradou a Deus, e sofreu muito por isso também, mas Davi também fez coisas corretas, e todas as vezes que qualquer um de nós fazemos coisas corretas, elas só são corretas porque elas seguem o padrão de Cristo. Por exemplo, Pedro, falando de Jesus, ele diz o seguinte, falando de Jesus: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
Jesus é o exemplo de alguém que soube lidar corretamente quando foi maltratado, ultrajado, quando sofreu. Davi, nesse texto, de certa forma, ele está agindo da mesma forma que o Senhor Jesus agiu. E nesse sentido, então, ele pode ser um exemplo. É o que Paulo diz: sede meus imitadores quando eu estou seguindo quem? A Cristo. Alguém só pode ser digno de ser imitado se os seus passos estão de acordo com os passos de Jesus. E nesse texto, Pedro está seguindo os passos do nosso Redentor. Bem, vamos olhar para o texto. Esse texto, então, ele vai nos ensinar como devemos agir, ou como um crente piedoso que confia em Deus deve agir quando ele se sentir maltratado, insultado, injustiçado, como deve ser a sua ação. Então, a primeira lição para nós está no versículo 1, e a primeira lição desse texto é que você deve confiar em Deus, e essa confiança deve te conduzir à oração. Acompanhe na sua Bíblia aí, todo mundo com a Bíblia aberta, acompanhe na sua Bíblia, versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi era um homem de oração, lembrando que os salmos foram escritos para nos ensinar também a orar, e oração é imprescindível em qualquer luta, independente de qualquer luta que você está passando. Se você não gastar tempo com Deus, você já está derrotado. Se você é alguém que fica só lamentando, reclamando, mas não gasta tempo com Deus, em meio às lutas e dificuldades que você enfrenta, eu quero dizer para você que você não vai ter vitória. Oração é imprescindível para quem luta. E por isso que os salmos, você vai ver os salmistas em meio às lutas e dificuldades, sempre clamando, orando, buscando a Deus. E às vezes adorando, louvando, mas sempre no contexto de oração, no contexto de dependência do Senhor. E a confiança em Deus, ela vai te conduzir à oração. Quando nós deixamos de orar em meio às lutas e dificuldades, isso já indica que nós não confiamos em Deus, ou que não estamos confiando em Deus naquele momento. Quando você às vezes se afasta, fecha o bico com Deus, fecha a cara com Deus, isso mostra que você ainda não entendeu. A melhor ação que você deve realizar no meio da angústia e da luta é ir aos pés do nosso Redentor, aos pés do nosso Salvador. E nesse versículo nós temos 3 importantes lições sobre oração. A primeira é que quando você ora, você deve ir diante de Deus com senso de necessidade. Ou seja, quando nós oramos, nós estamos demonstrando a nossa total dependência de Deus. Note aqui no versículo 1 que existe 3 verbos no imperativo que denotam esse senso de necessidade do salmista. Ele diz: responde-me quando clamo, tenha misericórdia de mim, ouça a minha oração. E esses 3 verbos demonstram um sentimento de necessidade de que Deus olhe para ele. Ele diz: por favor, Senhor, quando eu orar, responde, eu preciso do Senhor. Ouça a minha oração quando eu clamar e tenha misericórdia de mim. Eu disse na introdução que Davi, ele está sofrendo injustamente aqui, mas ao mesmo tempo, na sua oração ele diz: tem misericórdia de mim. Quando é que nós dizemos para Deus na nossa oração: tem misericórdia de mim? Quando nós reconhecemos que nós não somos perfeitos, quando nós reconhecemos que, por melhor que aparentemente estejamos, nós ainda somos indignos de receber algo de Deus. E isso é bacana nesse texto, porque você, eu, nós nunca estaremos assim, nunca seremos dignos de receber algo de Deus. Por mais que a sua consciência não o acuse, Deus não é obrigado a responder a nossa oração.
Deus não é obrigado a agir em favor a nós, e por isso que é saudável você nas suas orações dizer, tem misericórdia de mim. Isso é senso de dependência. O Senhor não é obrigado a me atender, mas eu preciso do Senhor, e eu estou clamando e peço que o Senhor ouça a minha oração, porque eu necessito do Senhor. Em outro lugar o salmista diz, quem tenho eu além de ti, Senhor? Deus quer que eu me coloque diante dEle, com essa humildade e quebrantamento quando for orar. Uma segunda lição importante sobre oração, nesse versículo primeiro, é a confiança no caráter de Deus, ou na justiça de Deus. De acordo com o versículo 2, o salmista está orando porque pessoas estavam levantando falsidade contra ele. Agora, a sua oração se torna cheia de confiança, porque apesar das calúnias das pessoas, ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Então olha o versículo 1 novamente, ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele estava sendo injustiçado pelas pessoas, mas Deus é para ele a sua justiça, ou seja, é o Senhor é que me justifica, é o Senhor é que avalia a minha conduta e a fala dos meus inimigos, e vai dizer se eu estou errado ou não. E como ele tinha a sua consciência tranquila, ele pôde dizer, ó Senhor da minha justiça. Isso é muito importante. Se você tem a sua consciência tranquila, você não pode se abater demasiadamente quando as pessoas se levantam contra você, quando as pessoas te tratam mal, quando as pessoas não fazem o que você acha que deveriam fazer. Você precisa saber se você está certo ou errado. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não fiz nada de errado, então fique em paz. Mas eu tenho consciência tranquila diante de Deus, e está acontecendo isso, então descansa o seu coração, porque quem precisa saber de fato se você está certo ou errado é Deus. Você deve se preocupar acima de tudo com a avaliação de Deus, mais do que com a avaliação dos homens. Agora, se a sua consciência te acusa, o que a Bíblia diz? Confessa, arrepende, restitui em alguns casos, mas se sua consciência não acusa, fique em paz. E o salmista, como eu disse, ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta disso, por isso que ele está orando. Isso não estava deixando ele feliz, mas isso também não fez com que ele perdesse a alegria em Deus e nem a paz que vem de Deus, porque ele estava tranquilo, sabendo que Deus é o Deus da sua justiça. Isso é muito importante, e também é animador. Quando você for orar, você tendo a sua consciência tranquila, mesmo que as pessoas estejam te caluniando, fique em paz no seu coração. Fique em paz no seu coração. Todos nós, às vezes, podemos ser mal compreendidos. Todos nós, às vezes, podemos não ser tratados corretamente como gostaríamos. Mas o mais importante é o que Deus pensa daquela situação. E é isso que tem que te dar paz, ou te tirar paz, se caso você estiver em pecado. Terceiro lugar nesse texto, uma terceira lição importante quando orar, é lembrar do cuidado de Deus no passado. Ainda no versículo 1 ele diz, na angústia me tens aliviado. E ele está afirmando, observe, ele está orando, clamando para que Deus responda a sua oração. Ele reconhece que Deus é a sua justiça, mas ao mesmo tempo ele reconhece também que Deus o tem aliviado na angústia. Ele está agora pedindo uma solução, mas ele reconhece que em outros momentos Deus atendeu a sua oração. A palavra angústia aqui, literalmente no hebraico, a angústia tem aliviado, com a tradução poderia ser assim, o Senhor me tem tirado do aperto e me colocado num lugar espaçoso. Pensa alguém que tem fobia, e está num lugar sufocado, e ele vai para um lugar, essa é a ideia, na angústia me tem aliviado. A angústia nos deixa com nó na garganta, nos deixa sem ar,
e agora Deus nos deu paz, nos deu alívio, é isso que ele está dizendo. Agora, ao pedir algo para Deus, a sua confiança é alimentada lembrando do que Deus já fez. Todo crente tem experiências do cuidado de Deus na sua vida, todo crente. Todos nós podemos dizer de momentos que Deus nos livrou de problemas, de bênçãos que Deus trouxe sobre a nossa vida, e lembrar disso alimenta a nossa fé quando nós nos sentimos angustiados e sentimos um peso sobre a nossa costa. Lembra de Jeremias, profeta que profetizou a destruição de Israel, da sua nação querida, e em meio ao caos e à dor da sua alma, diante daquilo que ia acontecer, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você está orando, sentindo um pesar na sua alma, diante das lutas, dificuldades que você está enfrentando, você precisa lembrar, mas não só lembrar, reconhecer que Deus tem cuidado de você, sim. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando nós estamos sofrendo, nós focamos tanto no sofrimento, que nós esquecemos do que Deus já fez. E quando você se esquece do que Deus já fez, toda a sua oração vai ser comprometida. O resto da sua oração já vai ser comprometida, porque você não vai ter mais aquela fé, aquela esperança de que Deus vai agir em seu favor. Agora, quando você começa a lembrar do que Deus já fez, dos livramentos, da proteção, da cura, da restauração, da providência, e quando você começa a lembrar, você pode ter certeza disso, você vai se emocionar na sua oração, você vai se alegrar em Deus apesar das lutas, o seu coração vai encher de esperança, e você vai falar com mais ousadia aquilo que você tem que falar. O Espírito Santo vai inundar o seu coração pelas verdades daquilo que Deus já fez em você. Então grave essas 3 coisas aqui, quando você for orar e estiver angustiado diante de Deus. Grave essas 3 verdades. Primeiro, vai diante de Deus com senso de necessidade: eu preciso do Senhor. Vá com a consciência tranquila. Se tiver pecado, resolva o pecado. E em terceiro lugar, nunca se esqueça, enquanto orar, de que Deus é bom e Ele tem cuidado de você, e cuidou muitas vezes, e certamente há de cuidar no futuro. Em segundo lugar, e essa é a parte talvez que me chamou mais atenção nesse texto, é que a confiança em Deus, ela nos impede de pagar o mal com o mal. E é um dado bastante interessante, está do versículo 2 até o versículo 5, nós vamos caminhar por esses versículos, e eu espero que você consiga perceber isso. Isso é interessante porque sentimento de ira e de vingança não é incomum quando nós somos criticados. Às vezes não tem nem coragem de falar, mas às vezes vem aquele sentimento, miserável, sabe? Vem aquele sentimento que se dá vontade de dar o troco. Ou então, aquela pessoa que fez o mal para você, quando acontece algo ruim, você pensa, vai, toma. Às vezes não fala, mas no coração fica, achei foi bom. Às vezes não tem coragem de falar, mas ali dentro está remoendo. Só que se nós deixarmos que essas coisas fiquem no nosso coração, essas coisas em si já vão abafar a paz e a alegria que Deus tem para nós. Você precisa lidar com isso. Quando eu disse que Davi, ele segue um padrão que eu e você podemos seguir, eu citei o texto de Jesus, porque o que é que diz a Bíblia? Jesus, quando foi humilhado, ultrajado, ele não pagou o mal com o mal. Ele não fez isso. Na verdade, é admiradora a oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E aqueles que estão seguindo os passos do Redentor podem fazer o mesmo. O próprio Estevão, quando foi apedrejado, ele olha para o céu,
vê o Senhor Jesus à direita do Pai, e ele ora e pede para que não seja posto na conta deles aquilo que eles estavam fazendo. E Davi era rei, não esqueça disso. Ele poderia mandar prender e até matar se quisesse, mas a sua atitude com aqueles que estavam caluniando é uma atitude de compaixão mais firme, uma atitude de repreensão, e ele mostrando o caminho correto para aquelas pessoas. Pensa assim: alguém te critica, fala mal de você, e você então senta com essa pessoa, confronta ela com o seu pecado e mostra para ela o caminho correto que ela deve seguir. É isso que Davi fez. E o que Davi faz? Ele confronta, em primeiro lugar, os seus acusadores. Versículo 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então os acusadores de Davi estavam zombando de sua honra que Deus lhe tinha conferido, ao lhe colocar como rei, o rei ungido de Israel, ao fazer uma aliança eterna com Davi. E ao que parece, esses acusadores eram nobres, pessoas importantes em Israel. Na nossa Bíblia, os tradutores traduziram o termo hebraico como ó homens, mas literalmente essa expressão é ó filhos dos homens. Se você tiver a Bíblia na linguagem corrigida, você vai ver que está escrito assim lá. A NVI está escrito assim, outras versões está assim, ó homens poderosos, porque essa palavra filhos de homens, em vários contextos da Bíblia, se refere justamente a homens poderosos financeiramente. O que parece então é que a elite de Israel, uma turma, uma parte dela, estava se opondo ao reinado de Davi. E isso parece que fica mais claro no versículo 7, quando ele fala que a alegria que Deus colocou no seu coração é a maior que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho, porque a alegria do rico é naquilo que ele tem. Então, ao que parece, é essa turma. Então, pessoas de condição financeira elevada, talvez os nobres dentro da nação de Israel, que se rebelaram contra Davi e estavam mentindo, caluniando. Observe o que ele diz: amareis a vaidade e buscareis a mentira. Ou seja, eram homens ambiciosos que estavam vivendo uma ilusão pecaminosa e que tentavam denegrir a imagem de Davi. Por quê? Nós não sabemos, nós não temos informações do contexto, mas o mais importante para nós aqui nesse texto não é o porquê eles falaram isso, e nem necessariamente quem é as pessoas que falou, mas o mais importante para nós é a reação de Davi. O que Davi faz? Davi então chama, confronta eles. É como se Davi dissesse o seguinte: olha, vocês vão continuar assim? Vocês não vão mudar? É como se Davi sentasse eles para uma conversa séria, aquilo que na gíria o pessoal fala, um papo reto, né? Você sentar e ter uma conversa séria, só que é uma conversa séria, visando a mudança do seu oponente. Você pode ter uma conversa séria, às vezes, visando pisar no seu oponente, visando passar por cima, atropelar, mas isso não é coerente com o cristianismo. Quando nós confrontamos alguém, é sempre visando o bem. Se você deseja confrontar alguém visando pisar, humilhar, mostrar que você sabe mais, mostrar que você está certo, querer sair por cima, a sua motivação é pecaminosa e você não é diferente daquele que você quer confrontar. Só está pecando de uma forma diferente. E segundo os versículos que seguem nesse texto, fica claro que a motivação de Davi em confrontar aqueles homens não é humilhá-los, pelo menos não no sentido de pisar neles, mas no sentido de fazê-los pensar sobre a forma como eles estavam agindo.
E, meus irmãos, se nós aprendermos isso, o cristianismo vai ter um avanço grande. Porque quando, às vezes, nós somos humilhados, maltratados, às vezes a gente sai da igreja, fica bicudo, a gente, às vezes, pode aprofundar o coração com mágoa, depressão e tristeza, e nós saímos daqui encurvado, porque o pecado vai atrás. E agora pega isso que Davi fez de certa forma, não é o mesmo princípio do Novo Testamento, quando alguém pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O que Davi faz é confrontar essas pessoas, confronta a atitude pecaminosa dessas pessoas. Isso aí não é fácil, mas só será correto se haver a motivação correta. Eu já vi muita gente falar, eu vou para aquela reunião e hoje eu quero falar tudo que está engasgado daqui. Aí você já pode falar, para, não vai. Você não vai ser bênção, você vai trazer problema. E eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que você tiver que confrontar alguém, gaste um tempo primeiro com Deus em oração. Gaste um tempo com Deus, pedindo sabedoria, pedindo para Deus mudar o coração, as motivações, pedindo graça para Deus. Segunda coisa, não deixe de tratar o problema. Não empurre o problema com a barriga. Esse é um outro mal que acontece conosco, nós vamos empurrando. Problemas que não são resolvidos vão fazer muito mal para nós. Agora precisa ser resolvido biblicamente. Segunda questão, Davi lembra os seus acusadores de que Deus tinha uma aliança com ele. Olha o versículo 3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. A palavra que distingue pode ser também como separa, põe de lado. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, vocês estão me criticando, estão falando de mal de mim, eu tenho minha consciência diante de Deus, e fiquem sabendo, que Deus separa, coloca de lado, o piedoso. O que é o piedoso? O fiel. E no caso de Davi, Deus o havia separado para ser rei em Israel. Deus o havia ungido para essa função, e Deus tinha feito uma aliança eterna com Davi. E Davi está dizendo, olha, fique sabendo que Deus separa para si aqueles que Ele chamou, e Deus ouve a minha oração. Em outras palavras, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque Deus está ouvindo, eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Eu estou nessa posição porque Deus me colocou como rei em Israel. Deus tem uma aliança com a minha linhagem. Cuidado com o que estão fazendo, porque Deus ouve a minha oração e eu tenho buscado ao Senhor. O propósito de Davi aqui é fazer as pessoas a pensar sobre o que eles estavam fazendo, para que eles tivessem a oportunidade de mudar. E se eles mudassem, não seria uma grande bênção para Israel? Porque imagina, os nobres se levantam contra o rei, e se Davi consegue agora, pela graça de Deus, fazer com que aquelas pessoas mudem, o reinado ia ter paz. Como eu disse, não sabemos o contexto, mas poderia ser, por exemplo, quando Davi assumiu o trono no lugar de Saul. Poderia ser esse o contexto. Poderia ser os parentes de Saul, amigos de Saul, que se levantou contra ele. Nós não sabemos o contexto, mas o ponto é que Davi procurou agir corretamente. E se você lembrar dos relatos, das histórias de Samuel, você vai perceber como Davi tinha essa integridade. Lembra como Davi tratou os descendentes de Saul? Então,
a postura de Davi, no geral, sempre foi muito íntegra no trato com aqueles que se opuserem a ele. Saber lidar com aquelas pessoas que se opõem a nós, e saber lidar biblicamente, é isso que Deus quer de nós. E olha, pensa num camarada que teve opositores, é Davi. Teve muitos opositores. E ele soube lidar, na maioria das vezes, nem sempre, ele era um pecador, da forma correta. Terceiro lugar, Davi chama aquele povo a ponderar sobre as suas ações. Versículo 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei, não, só até aqui, sossegai. Observe o seguinte: Davi não nega que poderia haver sentimentos de animosidade por parte dos seus inimigos. É lógico, se alguém está chateado com você, o coração dele não está feliz com você. E por isso que ele diz: irai-vos e não pequeis. Então, o sentimento deles em relação a Davi não era bom, isso é óbvio. Agora, a palavra ira, na língua hebraica, quer dizer literalmente tremer. Davi está dizendo: ó, vocês tremem, mas não pequem. O que isso nos faz lembrar? Do conselho de Paulo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que o texto está dizendo? Não deixe esse sentimento dominar o seu coração. Lembra, por exemplo, de Caim e Abel. Caim estava profundamente chateado, com ciúmes de Abel. Deus chega para Caim e confronta ele: olha, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, você está chateado, mas você tem que dominar essa chateação. Você está com ciúme do seu irmão, você tem que lidar com isso. Você está com raiva do seu irmão e com raiva de mim, porque estava com raiva de Deus também. Mas você tem que resolver isso. Irai-vos e não pequeis, quer dizer, lide com esse sentimento de raiva, de ira, de indignação no seu coração. Então Davi chega para os seus inimigos e fala: vocês estão chateados comigo, mas resolva isso aí. E ele está dizendo o seguinte: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa é uma lição para todo mundo. Quando você está chateado e irado, uma das coisas que acontece conosco é que nós perdemos o sono, a maioria de nós. E você fica na cama. E por que não consegue dormir? Porque a cabeça não para. E você fica ali, ó. Seu cérebro fica parecendo aquelas fitas cassete, quando estragava, lembra? Ficava rodando. Você fica ali, pensando. Só que ele está dizendo para você ordenar o seu pensamento da forma correta. É inevitável não pensar. Quem dera, se eu tivesse irado, eu pudesse deitar e dormir sem pensar em nada. Então, como que é consultar no travesseiro o coração? Ordene o seu pensamento da forma correta. Porque se você não fizer isso, o seu coração vai te levar a pecar. Você vai começar na cama maquinar o jeito de eliminar o seu inimigo. Você vai ficar na cama pensando um jeito de amanhã pagar o mal com o mal, de dar o troco, de fazer ele passar vergonha, de fazer ele sentir o que eu estou sentindo. Você começa ali, o coração, e olha, enganoso é o coração, cuidado. Ordenar, sossegar, diz o texto, consultar o travesseiro do coração é: ordene os seus pensamentos de forma correta, tá? O que deveriam pensar no caso dos inimigos de Davi? Eles deveriam pensar: é coerente o que nós estamos pensando? É certo isso que nós estamos pensando? É coerente pensar o que eles estavam pensando
levando em conta que Davi era ungido de Deus, aquele a quem Deus tinha feito uma aliança, era coerente eles pensar que valeria a pena mentir e caluniar, tudo aquilo era coerente. Como que é ordenar o meu coração? Pensa nisso. Lembra, tem um filme, tem um livro e também tem um filme, O que Faria Jesus? Tem o livro, depois fizeram um filme também. O que faria Jesus nessa situação? Isso é um ótimo conselho. Você está lá irado, pensativo, sem dormir. Pensa o seguinte: o que faria Jesus nessa situação? Como será que Jesus ia agir nessa situação? É pensar sobre isso. Ele diz: pensa e sossega. Outra questão. Geralmente, mesmo quem está errado, acha que está certo. Dificilmente a pessoa que está errada acha que está errado. E quando ela acha que está errado e continua no erro, aí ela é o miserável do miserável ao quadrado. Mas geralmente, até quem está errado acha que está certo. E o que é pensar no coração e sossegar? Você acha que você está certo? Entrega para Deus. Não foi o que Davi disse no início? Deus da minha justiça. O que nós lemos na liturgia? Romanos 12. O texto diz que a nossa justiça não corresponde à justiça de Deus. É por isso que eu não devo fazer justiça. Justiça aqui é querer pagar o mal com o mal. É nesse sentido. Porque nós somos pecadores e a nossa tendência é ir além do que deve ser feito. Deus é que julga com justiça. Daí nós dizemos aos inimigos o seguinte: vocês acham que eu estou errado? Então vocês acham que vocês estão certos e eu estou errado? Então pensa e acalma o coração, entrega para Deus. Sossega. Porque ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. O outro ponto que Davi vai ressaltar, está ligado a esse, é o versículo 5, é que ele diz: olha, mas não só isso, ofereçam a vida de vocês como sacrifício de justiça e confiem em Deus. Ele vai dizer, versículo 5, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Esse é um ótimo conselho. Davi está dizendo para os seus inimigos: vocês estão falando mal de mim, estão me caluniando, estão dizendo que eu estou errado. Cuidado, Deus separa para si, distingue, separa o justo, Deus ouve a minha oração. Cuidado, não deixa a ira tomar conta do coração de vocês, pensa, pondera, reflita, acalma. E se vocês acham ainda que estão certos, então procuram viver uma vida que agrada a Deus e confiem em Deus. Esse conselho de Davi para os seus inimigos é para todos nós. Isso é para os inimigos de Davi e para o próprio Davi. Se você acha que você está certo e o outro está errado, então ofereça a sua vida a Deus, uma vida de integridade. Porque às vezes nós achamos que por causa do erro do outro, eu estou liberado para pecar. E não está. Ou seja, confia em Deus, faz o que é certo e deixa que Deus julga. Há momentos que você vai ter que fazer isso, porque nem sempre consegue ter acordo. Um acha que está certo, o outro acha que está certo. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte: vamos servir a Deus com integridade e confiar, e Deus vai julgar a nossa causa. Davi, a forma como Davi lida com os seus inimigos é realmente muito interessante e vale a pena meditar sobre isso. E no meio de tudo isso, porque imagina o rei sendo caluniado por pessoas dentro do reino, provavelmente nobres, imagina a instabilidade de tudo isso. E aí então, ao versículo 6, diante disso, há alguns que dizem:
quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, diante dessa confusão, algumas pessoas estavam perguntando, quem vai nos dar a conhecer o bem? E Davi então ora por essas pessoas e diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, ou seja, Senhor, mostra a verdade, é isso, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto e permita que a verdade se estabeleça. Quem tem a consciência tranquila pode orar assim, levanta sobre nós o teu rosto e que a verdade se estabeleça, Senhor. Agora, você pode orar assim? Se você não pode orar assim, então você precisa se arrepender do seu pecado, pedir perdão, reconciliar e restaurar. Agora, se você pode orar assim, fique em paz, meu querido, e confie que Deus vai resolver todo o problema. Em último lugar, porque a confiança em Deus, ela vai te conduzir em paz e alegria. Por isso que Davi diz no versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E eu acho muito interessante esse versículo. Pessoas se levantando contra Davi, e Davi faz o seguinte, ó, você sabe qual que é a prova de que eu estou certo, vocês estão errados? É que Deus tem me dado a graça de desfrutar de alegria, e vocês, nem quando colhem muito cereal e vinho, vocês podem experimentar o que eu estou experimentando em Deus. Se a sua consciência está tranquila em Deus, fique em paz, Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de Davi, apesar dessas pessoas se levantarem contra ele, e Deus preservou a alegria no coração. Deus não permitiu que aqueles inimigos arrancassem aquela alegria do coração dele. Em último lugar, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Lembra, no versículo 4 ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro. Os seus inimigos não tinham paz. Davi diz, eu deito e durmo, estou tranquilo, eu logo durmo, logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Concluindo, meus irmãos, eu quero concluir, mas levantando algumas questões aqui, porque eu acredito que você há de concordar comigo, que é admirável e até intrigante, ver a alegria e a paz que Davi sentiu no meio dessa confusão. Não é fácil sentirmos alegria e paz quando as pessoas começam a nos criticar, a falar mal de nós, isso não é fácil. Não pensa você que é, porque não é. E nem se sinta o pior dos pecadores, porque às vezes você não tem sentido isso. Mas, o que esse texto nos mostra, que devemos aprender para nós sabermos enfrentar essa situação sem perder a alegria e a paz que vem de Deus. Algumas coisas que eu pontuei aqui, eu estarei só relembrando, então não vou gastar muito tempo, outras eu vou gastar mais tempo. É rapidinho. Primeiro, Davi, o que ele fez quando se sentiu caluniado? Ele buscou a Deus em oração com humildade. Faça isso. Em vez de ficar bravo, bicudo, falando, indo para a casa do outro, desabafar e falar mal, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor, com senso de dependência e com humildade. Segundo, Davi tinha consciência, como eu falei várias vezes no texto, de que ele não tinha feito nada de errado. Então, por mais que os seus inimigos, que as pessoas tentem falar mal de você, inventar coisa, o mais importante é se a sua consciência está tranquila diante de Deus. Se está, relaxa. Agora, se fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus e a quem for necessário e resolva a situação. Terceiro lugar, Davi estava mais preocupado com o julgamento de Deus a seu respeito do que com o julgamento das pessoas. Não é poucas as vezes que nós nos preocupamos mais com o julgamento das pessoas do que com o julgamento de Deus. Se nós nos preocupássemos mais com o julgamento de Deus que com o julgamento das pessoas, para começo de conversa, nós seríamos mais santos. E nós não sofreríamos tanto
Às vezes a gente sofre até porque o outro não convidou a gente para comer na casa dele. Não é verdade? Convidou o fulano de tal, não convidou eu. Né? Rapaz, frita o ovo e vai comer feliz. O importante é se você está no banquete com Deus. Nós às vezes nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós do que com o que Deus pensa. Não estou dizendo que você tem que ser alguém que não liga para as pessoas, não é isso. Estou dizendo que numa situação como essa, para que a sua paz não seja tirada, você tem que se preocupar mais com o que Deus pensa. E por isso que ele diz: ó Deus da minha justiça, eu sei que o Senhor não está chateado comigo, nem falando mal de mim. E é por isso que eu não perdi a paz. Quarto lugar, Davi confiava na justiça de Deus. Muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, quando nós estamos, e eu também já senti isso, quando às vezes nós nos sentimos injustiçados, a gente às vezes diz para Deus, ou sente, não diz, mas sente, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não está nem aí. Quando você alimenta essa mentira, porque você sabe que isso não é verdade, você então impede o fluir da alegria de Deus na sua vida. Davi, ao contrário, diz: ó Deus da minha justiça. Ele confia na justiça de Deus, e ele sabe que Deus ia fazer alguma coisa. Quinto lugar, Davi não pagou mal com mal. Todas essas ações de Davi fizeram com que a sua alegria fosse real e a sua paz fosse realmente desfrutável. Por mais que ele se sentisse injustiçado, ele não pagou mal com mal, mas ao contrário, ele orou pelos seus inimigos. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Se alguém te bater na face, o que você faz? Dá uma de direita, dá outra. Se alguém te pede para andar 1 milha, você fala: vai sozinho que eu estou cansado, anda 2. Se alguém te pede uma capa, você fala: vai comprar, não, você dá. O cristianismo nos ensina a fazer uns trem doido, aos olhos do mundo, mas é isso que vai fazer com que flua no nosso coração uma alegria indizível e cheia de graça. É isso que vai fazer com que usufruímos de uma paz que excede todo o entendimento e que há de guardar o nosso coração e a nossa mente. Sexto lugar, Davi reconhece que tanto a alegria quanto a paz que ele experimentava vinha de Deus. Porque essa alegria, essa paz, ela não pode ser, e não é, e nunca será, por causa da circunstância. E Davi admite isso. Ele diz no versículo 7, mais alegria me puseste no coração. Quem colocou? Deus. Ele diz no versículo 8, por que eu durmo em paz e logo pego no sono? Porque, Senhor, só Tu e mais ninguém me faz repousar seguro. Só Tu. Ele reconhece o cuidado de Deus. E alguém que pensa como Davi vai orar. Alguém que tem essa fé, ele vai dobrar os seus joelhos e vai orar, porque só Tu me faz repousar seguro, só Tu pode colocar mais alegria no meu coração do que a alegria deles. Davi não era perfeito, meus irmãos, mas conduzido pelo Espírito Santo, naquele momento da sua vida, ele agiu seguindo os passos de Jesus, que quando insultado não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Seguindo como Davi os passos de Jesus, nós também podemos experimentar alegria e paz em meio às situações difíceis da vida. E que Deus nos ajude a fazer isso quando precisarmos. E se você que está aqui hoje precisa, eis a voz do Senhor, siga ela. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Amado Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos mostra o caminho seguro por onde devemos seguir. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a responder de forma correta quando nos sentimos injustiçados, humilhados, maltratados. Nos ajude, ó Deus, a ter essa mesma experiência de desfrutar da alegria e a paz que só o Senhor pode dar. Nos ajude a seguir, ó Deus, da forma correta, seguindo os passos do Senhor Jesus, como Davi um dia seguiu. Visita cada pessoa que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o seu coração, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. E eu sei, ó Deus, que o Senhor ama cada um de nós. O Senhor já provou o seu grande amor para conosco ao enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O Senhor promete estar conosco todos os dias. O Senhor prometeu que nunca vai nos abandonar. E que nós nunca nos esqueçamos, ó Deus, do seu cuidado, do seu amor, e de quanto, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Que nós possamos voltar a nossa atenção, o nosso coração, o nosso olhar tão somente para o Senhor. E focado no Senhor, possamos caminhar, ó Deus, em meio às lutas e dificuldades que possamos enfrentar nessa terra. Abençoe cada um de nós, Pai, precisamos do Senhor. É para a Tua glória e para o nosso bem que nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, e de agora em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder, e a consolação do Espírito, esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.